O DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulga todo fim de mês um relatório com o balanço da produção agrícola no estado. Os números são importantes porque traçam um panorama sobre as lavouras e o desempenho da safra, além de projeções para o próximo plantio. Segundo o DERAL, a colheita do milho segunda safra já atingiu 99% da área plantada no Paraná, que foi de 2,5 milhões de hectares. A produção deve ficar em 12.600.000 toneladas, 18% abaixo do que era esperado. Já a colheita do trigo está apenas no início, com 6%. A seca que atingiu as plantações tem sido o maior problema até agora, principalmente na região norte do estado, onde se concentra a maior parte das lavouras colhidas. A produtividade média que está sendo obtida é menor do que 2.000 quilos por hectare. Por isso, a estimativa de safra aponta para uma produção de 3.100.000 toneladas, redução de 14% em relação ao ano passado e de 17% em relação ao que se esperava para essa safra. No relatório divulgado nessa semana, o DERAL também apresentou as projeções que a Secretaria de Agricultura do Paraná fez para a safra de verão, como explica Edmar Gervásio nessa entrevista ao repórter Reinaldo Japper. Gervásio, é interessante a gente começar falando então sobre a cultura da soja, né? Qual é a estimativa, tanto de área quanto de produção, e se tem um aumento em relação à safra anterior? A safra de soja, ela de certa forma domina a safra de verão aí no estado do Paraná. Mais de 90% de todas as áreas dos principais grãos plantados no estado na safra de verão é com soja. E nessa safra não é diferente, devemos plantar aí em torno de 5,8 milhões de hectares, e se confirmado é a maior área da história para a soja, com uma expectativa de produção muito boa também, em condições normais, que devemos produzir aí em torno de um pouco mais de 22 milhões de toneladas, que, é claro, depende do clima, mas nesse momento a expectativa ainda é favorável para essa safra de soja no estado do Paraná. Gervásio, outra cultura também que tem bastante destaque é o milho, né? Vamos falar um pouquinho então também sobre a área de plantio, a questão de produção, e se teve aumento também em relação ao último período. Ao contrário da soja, que a gente está tendo um crescimento marginal aí de área em torno de 0,5%, o milho ele está tendo uma queda em quase de 10%, e toda essa área que o milho está perdendo, basicamente ela está sendo migrada para a soja, que é um produto, de certa forma, bastante líquido no mercado e tem uma comercialização muito mais rápida, muito mais liquidez, de certa forma. Então, o produtor acaba optando pela soja em detrimento do milho, principalmente que o milho ele tem, além das características de comercialização diferentes, ele tem uma concorrência muito, muito grande com a soja. Então, hoje, o produtor de milho na primeira safra é aquele produtor com alta tecnologia, né, e que tem alta produtividade em sua propriedade, né, acima de 10, 12 mil quilos por hectare. Então, esse produtor ele ainda consegue ter uma boa rentabilidade se você comparar a soja com esses níveis de produtividade. Nessa safra, a gente deve plantar em torno de 267 mil hectares, e se a gente confirmar esse número, deve ser a menor área plantada de milho no estado do Paraná para a primeira safra. Para a gente ter uma ideia da mudança de paradigma que a gente teve com o milho, na década de 80, a gente plantava mais de 2 milhões de hectares na primeira safra, né? Não, a gente não tinha produção de soja. E em 2010, outro ano, a gente plantou 900 mil hectares de milho, e agora estamos plantando apenas 267 mil hectares. Claro que essa produção ela migrou em grande parte, ou praticamente em sua totalidade, para a segunda safra de milho, que se planta a partir de janeiro no estado do Paraná. Professor Celso, e lembrando, né, hoje, 1º de setembro, começa então o zoneamento agrícola para o plantio da soja aqui na nossa região. Hoje dá o pontapé inicial do plantio, né? E lembrando que o DERAL fez a sua estimativa de produção, né? E ele, agora com essa estimativa, você sabe realmente, pela estimativa anterior, o que se produziu mais ou menos aquilo que era esperado. Agora, essa safra está prometendo ser uma safra boa. Nós estamos agora com o início de plantio, né? Liberado, né? E o que acontece? Isso favorece, porque praticamente a colheita de milho safrinha foi normal e a colheita de trigo está acontecendo normal. Então a gente espera que esse ano seja um ano de muita produção, muita produtividade. É isso aí.